E o Bahia está classificado para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Venceu 3-0 o The Strongest da Bolívia. Os gols do Bahia marcados pelo Lúcio Rodrigues e 2 do Ademir. Ademir fez 2 e perdeu os 2 também, né? Era para o Ademir fazer uns. Era para esse jogo fazer uns 5-0 Bahia, se não fosse o Ademir. Mas tá valendo, fez 2 gols. Jogou bem, mas poderia ter feito mais, né? Mas está valendo 3-0, Bahia classificado para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Nesse vídeo aí trazendo o pós-jogo da classificação do Esquadrão. Antes de soltar o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal RB Futebol, se inscreva, ativa o sininho das notificações que teremos muito Bahia aqui no nosso canal. Vamos aí para o pós-jogo. No final do vídeo eu estarei de volta. Do Bahia, fala que o carnaval começou mais cedo, né, pro torcedor do Tricolor. Chover no molhado. Carnaval na Bahia já começou, né? Desde ontem, anteontem, o pessoal já tá ali esquentando. Mas hoje pro torcedor do Bahia ficou ainda mais especial, porque consegue passar da segunda fase da Libertadores da América, avança pra terceira, com uma vitória de 3-0, incontestável sobre o Strongest, para uma torcida maravilhosa, espetacular, que lotou a Fonte Nova, tá fazendo festa e tá sonhando com a fase de grupos, hein? Que a gente vai discutir aqui, me parece que o adversário da próxima fase, seja um ou outro, é um adversário mais fácil do que o Strongest, porque não tem a tal da altitude. A gente vai discutir isso aqui no programa numa noite do Peru, hein? Porque o Boca está eliminado pelo Alianza também. E a gente vai falar sobre isso. Que coisa, hein? O Boca não vai nem para a Sul-Americana. Tchau, Boca. Cedinho, cedinho, cedinho. O Vitor Birner tá louco para falar desse assunto, mas vamos falar do Bahia, que é o time brasileiro que avançou. Já já a gente fala do Boca. Mas o time brasileiro avançou. Estou aqui com o Vitor Birner, com o Mário Marri, com o Jean Oddi. E assim, Jean, avançou de fase com todos os méritos. Excelente resultado semana passada e em casa, apesar da dificuldade inicial, um Strongest que se fechou, mas quando fez o primeiro gol, abriu a porteira, hein, Jean? Tudo bem? É isso aí. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, como você falou, a classificação foi absolutamente incontestável, não pelos 90, mas pelos 180 minutos. Acho até que o primeiro tempo do Bahia na Bolívia foi o melhor tempo que o Bahia jogou, pelo menos na comparação com o primeiro tempo em Salvador, né? Eu achei que o Bahia hoje fosse começar de uma maneira avassaladora o jogo, botando uma pressão enorme e tal. O Bahia era melhor, foi melhor o tempo todo, foi melhor no primeiro tempo, mas nem foi tão superior quanto eu imaginava na primeira etapa. De qualquer maneira, foi mais do que suficiente, a gente viu pelo placar, para o Bahia se classificar, né? O Bahia que acabou também tendo a sua missão, de certa maneira, facilitada pelo destempero dos jogadores do Strongest, porque a gente está falando de um time boliviano que jogou 3 dos 4 tempos praticamente com um jogador a menos. Acho que isso acaba facilitando a missão do Bahia, mas, de novo, o Bahia foi melhor o tempo todo nesse confronto, mereceu, passou com facilidade, o placar mostra isso. E quem diria, né, que o Ademir seria eleito o melhor jogador da partida e acabaria como o herói do jogo de classificação. Ele que tinha perdido um gol que não dava para perder fora de casa, que também começou, né, essa partida perdendo uma chance muito clara no primeiro tempo, ali no final do primeiro tempo, que numa condição legal realmente para fazer, ele não fez, e depois acabou fazendo os 2 gols. Acho que um Bahia corajoso, um Bahia com uma escalação ofensiva, não tem muito o que discutir, não. E como você disse, né, o Bahia que na próxima fase vai decidir em casa, qualquer que seja o seu adversário, vai pegar um adversário teoricamente menos complicado, sobretudo porque não tem a questão da altitude fora de casa no primeiro jogo. Então, é um grande caminho, é um grande passo para que o Bahia volte também a frequentar a fase de grupos da Libertadores de maneira absolutamente justa. Boston River ou Ñublense? 2 ainda vão se enfrentar no jogo de ida. O Boston River venceu por 1-0. Estamos com Elton Serra, direto lá da Fonte Nova. O Elton Serra que está acompanhando aí toda essa preparação para esse jogo, acompanhou o jogo em loco e traz para a gente todas as impressões aí que teve no estádio, que a gente sabe, ver o jogo no estádio, né, é um outro jogo. E o Elton Serra vai descrever para a gente como é que foi essa vitória do Bahia, com o Ademir brilhando e o Rogério Ceni também, né, sempre bom destacar, porque o Rogério Ceni mostrou
isso, né, Elton, que esse elenco, a gente já discutiu aqui semana passada, que esse elenco neste ano oferece, ou seja, variações. Pensar um jogo de um jeito fora de casa e fazer um jogo de outro jeito dentro de casa, de acordo com a necessidade. Tudo bem, Elton? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. É exatamente isso, William. O Bahia, ele se preparou muito para viver esse momento que a gente viu aqui na Arena Fonte Nova. Inclusive, começou a chover depois que terminou a partida, porque foi uma equipe que foi montada para viver esse momento de uma maneira bem tranquila. E eu falo tranquila não no sentido de o adversário ser um time muito frágil, como mostrou o The Strongest nas duas partidas, mas tranquilidade para exercer o que os jogadores sabem fazer de melhor, que é jogar futebol. Desde o sorteio, né, quando o Bahia soube que seria um time boliviano na altitude, se preparou para isso, né? Fez uma pré-temporada com tranquilidade, deixou a equipe sub-20 jogar as primeiras partidas do estadual, voltou para o estadual, o Rogério Ceni começou a testar formações, o time conseguiu classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano, está nas semifinais do Campeonato Baiano, é líder na Copa do Nordeste no seu grupo, com um jogo a menos. Então, tudo foi preparado para que o time tivesse tranquilidade nesses dois jogos. E foi o que aconteceu, né? Vocês falaram muito bem aí no início, acabou sendo um segundo tempo até muito mais tranquilo do que o primeiro, mais um jogo com uma expulsão, mas um Bahia que, se a gente não consegue mais escalar os 11 iniciais do Bahia, para mim é uma boa notícia, porque era algo que se cobrava muito na temporada passada de Rogério Ceni. Era um time que tinha uma qualidade técnica muito grande no meio-campo, era um time que funcionava demais, né, com esse quarteto, mas ficou muito previsível na segunda metade do Campeonato Brasileiro, tanto que não conseguiu a classificação direta para a Libertadores. Essa queda de rendimento fez o Bahia lutar até a última rodada, né, para conquistar uma classificação, pelo menos para as fases preliminares. Profundidade de elenco, né, Willi? Isso foi muito mostrado no jogo de hoje aqui na Fonte Nova. O Santiago Mingo deu muita sustentação ao lado esquerdo da defesa, seja como lateral, seja como zagueiro. Hoje como zagueiro, né? O Luciano Juba começou como titular. O Eric Pulga, que é incrível, né? E aí vale muito essa questão para debate, né? O Bahia trouxe um jogador, o lado esquerdo do Bahia tinha um lateral esquerdo que em 2023 estava jogando a Série B, que é o Luciano Juba, e um ponta esquerda que em 2024 estava jogando a Série B, que é o Eric Pulga. Os dois jogando um jogo de Libertadores com muita personalidade. Eu acho que personalidade define esse elenco e planejamento também. Ah, boa. Duas palavrinhas ótimas, porque realmente personalidade essa equipe teve demais aí para passar pelo Strongest. E a gente vai falar sobre isso também. A gente falava a casca do Bahia tanto tempo, sem disputar uma Libertadores, jogadores que precisavam viver essa experiência e tal. E realmente estão aprovadíssimos nesse quesito. E aí já começa a formar a casca para a competição, né? Para a próxima fase, fase de grupos. É assim que as coisas vão caminhando. Antes de ouvir Mário Marra e Vitor Birner, voltar com o Elton, ouvir mais do Jean, a gente vai ouvir aqui o Everton Ribeiro e também o Lúcio. Vamos nessa. Everton, o jogo foi como vocês imaginavam ou ainda melhor? Acho que foi uma festa linda, né? Um privilégio para nós, jogadores, poder viver uma noite dessa. Ficar marcado, um clube como o Bahia, desse tamanho, voltar depois de 35 anos a estar disputando uma Libertadores e poder ver essa torcida linda fazendo essa festa, nesse grande jogo, a gente fazer um grande resultado. Tá todo mundo de parabéns, graças a Deus deu tudo certo e agora é já pensar na próxima fase, que se deu, preparar bem para fazer mais duas grandes partidas e classificar para a fase de grupos. Muito obrigada, Everton. Sí, la verdad que muy contento por el equipo, por la torcida. Hicieron una fiesta increíble. Creo que nos merecíamos este triunfo con esta gente. Muy contento y bueno, ahora a seguir que todavía no terminó. Vocês pareciam muito concentrados, sabiam que ia enfrentar uma retranca deles, hein? Como é que foi na hora do pênalti, você bater aquele pênalti? Tranquilo? No, tranquilo, sabiendo que tenía el apoyo de toda la torcida, confiado. Que tenía respaldo y bueno, por suerte entró, que era lo importante, y bueno, pudo ayudar para la victoria, el triunfo. Aqui é a cidade do Carnaval, não sei se você sabe. O torcedor pode festejar agora, o Carnaval já começou. Sí, ahora ellos van a festejar esto que se merecen, las fiestas de ellos. La verdad que se lo merecen y esto a ellos.
Me parece que o Nicoletti já fez até um convite pro Lúcio, né? O Nicoletti que deve ter chamado o Lúcio já para curtir um pouco o Carnaval da Bahia, se a gente conhece bem, né, Mário Marra? Ele evitaria. Como é que é? Eu evitaria. Por que evitar o Carnaval tão legal? Não, evitaria... A companhia do Nicoletti? No Carnaval, perigosa, né? Aí é um pouco... a carreira mais, digamos assim, sólida e clássica. Isso, se preserva. Aliás, bom lembrar, né? A gente falou aqui dos 2 gols do Ademir. Primeiro gol, olha o gol que o Ademir perdeu aí. O primeiro gol na cobrança de pênalti do Lúcio, que não tinha ido tão bem no jogo de ida. Inclusive, no segundo tempo entrou o William José. Mas que agora, no jogo de volta, foi bem hoje. Aliás, hoje é difícil apontar algum jogador do Bahia que não tenha ido bem, né? Todo mundo muito bem aí, todo mundo acima da média aí. Nessa importante vitória por 3-0. Marra, tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, Elton, Vitor, Jean, os fãs do esporte. A gente está falando de um confronto, né? O sorteio fez com que a gente pensasse um pouco. Porque o Bahia poderia sentir o tempo que ficou fora da Libertadores e caiu com um time que disputa a Libertadores todo ano. E caiu com um time que tem tem altitude. O Bahia é um time menos experiente na Libertadores e é um time mais jovem. Só que o Bahia pegou um Strongest que achou que fosse ganhar de uma forma completamente equivocada. 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo dos 2 jogos, ainda assim fez o gol antes no jogo lá da Bolívia. E o Bahia não perdeu o eixo, sabe? Não perdeu a calma. E o jogo de hoje, em alguns momentos, até parecia que, no primeiro tempo, muito difícil. Porque o Strongest baixou a linha de marcação, 5, 6 caras protegendo a entrada da área. O Bahia não conseguia fazer jogadas para chegar na área para bater para gol. Dado momento começou a apelar para cruzamentos. Sim, sem ter um grande na área, né? Sem ter um William José, tudo. E você começava a pensar, será que vamos viver uma noite de drama, né? Até que sai o primeiro gol, e o gol de pênalti, e fica muito claro que o Bahia tinha ideias. Era jogar com triângulos por um lado, jogar com triângulos pelo outro lado. A gente vai falar, e muito, e tem que falar mesmo da noite do Ademir, mas o Juba jogando por dentro, né? Sim, muito bem. Achando um passe como lateral armador, né? Como um meia / lateral. Eu acho que sai muito forte hoje o Rogério. Porque por isso mesmo... Então tá aí, pessoal. Foi o pós-jogo do triunfo. Não para falar vitória aqui não, porque do Bahia não gosta não. O triunfo do Bahia. 3-0 para o Bahia, 3-0 para o Esquadrão. Classificado para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Vamos aguardar aí para saber quem será o adversário do Bahia. Eu assisti a partida, assisti os 90 minutos, gostei muito da atuação do Bahia. O The Strongest bate, hein? Rapaz, os bolivianos batem, hein? Levaram uns 500 amarelo, vermelho, bateram, hein? E aí destacar, vários jogadores do Bahia jogaram bem, muitos. Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Pulga, rapaz, o Pulga é enjoadinho, hein? Jogador chatinho, hein? Bom de bola, deu uma linda assistência no terceiro gol do Ademir, joga muito o Pulga. Todos ali jogaram bem, difícil achar um jogador ruim hoje. Bahia foi predominante os 90 minutos, jogou mais, pressionou. Como eu falei, era para ser uns 5. O Ademir fez 2 e perdeu 2, mas tá valendo. Parabéns aí pro Ademir pela excelente partida. E o Bahia é o Bahia. Bora Bahia! Bahia é classificado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Forte abraço a todos!